Oi, minha gente, beleza? Bem-vindos ao canal Viagens de Clio. Hoje nós vamos discutir a aula Centenário da Revolução Russa, parte 3, os livros. Com ela, iremos concluir uma trilogia que deixará você prontíssimo para bombar nas provas. Vamos nessa! O escritor russo Alexander Solzhenitsyn ficou 11 anos num gulag. Foi um prisioneiro, uma vítima do regime stalinista. E na obra Arquipélago Gulag, trouxe detalhadamente o cotidiano de um campo de concentração soviético. O livro é costurado pelos depoimentos de 227 presos. A obra é uma homenagem às vítimas. Os seus personagens são reais e os depoimentos impressionantes. Segundo Alexander Solzhenitsyn, mais de 66 milhões de pessoas passaram pelos gulags, desde camponeses a membros do partido bolchevique. Lá dentro acontecia de tudo: prisões, inquéritos, torturas e fuzilamentos. No livro 1984, George Orwell fala sobre um país fictício em guerra permanente, com um sistema político autoritário administrado pelo Grande Irmão. Embora a obra sirva para analisar qualquer estrutura ditatorial, o paralelo com o modelo socialista soviético de Stalin é inevitável. Estado policial, metas econômicas, o Grande Irmão com cabelo e bigode preto, partido único, campos de concentração, manipulação da memória, forte propaganda, ameaça externa permanente, apelo visual e a presença latente de um inimigo. No caso, Goldstein, que nos remete a Trotsky. São imensas as possibilidades de diálogo. A obra seria uma utopia invertida e o partido desejava o poder pelo poder. Léo Huberman, historiador marxista, na obra História da Riqueza do Homem, começa o capítulo dedicado à Revolução Russa dizendo: 17 anos antes do fim do século XX, Marx morria. 17 anos após o começo do século XX, Marx renascia através da figura de Lenin. Em vários momentos, Léo Huberman destaca a habilidade do Lenin. Habilidade ao sentir o momento exato, o momento propício para conduzir a revolução. A economia socialista é a economia planificada. Na época de Stalin surgiu uma dúvida: seria melhor focar, investir em artigos para o povo comer e vestir no presente, ou investir em fábricas, usinas e ferrovias? A segunda opção significaria sacrificar as pessoas no presente em nome de uma segurança olhando para o futuro. E essa foi a decisão do Stalin. Dessa maneira, faltavam produtos de consumo em todo o país. Léo Huberman desmonta o mito soviético de isolamento ao dizer que a crise de 1929 desequilibrou os planos. A obra de Léo Huberman, de orientação marxista, elogia a coragem de Lenin e Stalin, além de mencionar as vantagens da planificação econômica e a eficiência da Gosplan. Hannah Arendt, na obra As Origens do Totalitarismo, diz que um regime totalitário requer a apresentação do terror como instrumento necessário para a realização de uma ideologia específica, sendo que essa ideologia deve obter a adesão de muitos. Ao desenvolver o conceito de totalitarismo, a filósofa usa como modelo o fascismo
o nazismo e também o socialismo soviético, o estalinismo. Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, inicia o capítulo voltado à Revolução Russa, tratando o movimento como revolução mundial. A Revolução Russa teria sido filha da Primeira Guerra Mundial. O conflito escancarou as mazelas do país. Segundo Hobsbawm, a humanidade estava à espera de uma alternativa. Só era preciso um sinal para que os povos se levantassem a fim de substituírem o capitalismo pelo socialismo. A Revolução Russa buscou dar esse sinal ao mundo. De acordo com Hobsbawm, o processo revolucionário russo teve desdobramentos mais profundos e mais globais do que a própria Revolução Francesa. Durante grande parte do século XX, o socialismo soviético se comportou como uma alternativa e como algo superior ao capitalismo, destinado pela história a triunfar sobre ele. A Revolução Russa foi feita para trazer o internacionalismo proletário. De acordo com Lenin, as primeiras decisões pós-revolução colocaram a revolução num caminho bem diferente daquele que ele imaginava. Havia necessidade de se fazer algumas adaptações, alguns ajustes, para que os bolcheviques não perdessem a oportunidade, não perdessem o momento. Para os socialistas russos, a revolução iria abolir o mal e oferecer ao mundo uma sociedade sem opressão, sem infelicidade, pautada na igualdade e na justiça. O livro A Revolução dos Bichos se trata de uma crítica direta ao desfecho da Revolução Russa Bolchevique e da ditadura stalinista. George Orwell retrata com muita habilidade as contradições, o uso da força, as perseguições, exílios e assassinatos que marcaram o socialismo soviético. Restrições e sacrifícios ao povo, jamais ao núcleo do partido. Sofrimento ao povo, nunca aos líderes. Aos líderes, o que tem de melhor. Os bolcheviques se esqueceram ou quiseram não lembrar que as pessoas pensam diferente. A sede de ideal do partido não teve limite. Stalin não via pessoas à sua volta, só sabotadores, especuladores e traidores. Os bolcheviques, em nome dos princípios da revolução, esqueceram a própria revolução. Estabeleceram uma nova ditadura ainda mais feroz do que a velha. Por temerem a volta dos tiranos, tornaram-se tiranos piores. Na realidade, o povo só tinha um inimigo: o próprio governo. Moçada, é isso aí. Concluída a trilogia de Revolução Russa. Daqui para frente é com você. Vamos expandir o canal Viagens de Clio. Faça sua inscrição, divulgue o canal aos seus amigos. E se você quiser mais um contato comigo, curta a nossa página no Facebook e me siga no Instagram, @PedroIvaHistória. Beleza? Tamo junto!